Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A paz, meus irmãos, quero deixar para você uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que se aproximava dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, fala que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é sombra de uma realidade que está por vir. No Antigo Testamento, o cordeiro era um animal de expiação. Ele era oferecido pelos sacerdotes em remissão pelos pecados do povo. Então, com a morte do cordeiro, o pecador, ele novamente tinha vida em Deus. Nós vamos ver no livro de Gênesis, no capítulo 22, que Deus vai pedir para Abraão um grande sacrifício de fé, que ele ofereça o seu filho em holocausto. E quando ele sobe ao monte para sacrificar o seu filho em holocausto, ele vai ouvir uma voz do céu. E o Senhor, através de um anjo, vai falar para Abraão não fazer mal para o seu filho, porque Deus estava providenciando um cordeiro. E Abraão vai cair de joelhos em adoração e vai dizer: o Senhor proverá. Então, através de um cordeiro, um homem, Isaque, ele teve a salvação. Em Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ver que o cordeiro, ele foi oferecido para a salvação das famílias. Quando o Senhor determinou que iria passar com um anjo exterminador sobre o Egito, ele ordenou que a família dos hebreus sacrificasse um cordeiro, que comesse aquele cordeiro, instituindo a Páscoa, e o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais dos portões da casa, para que o anjo, ao passar, não exterminasse os primogênitos das famílias. Em Isaías, no capítulo 53, nós vamos ver que Deus ele vai falar sobre a profecia do servo sofredor, que como um cordeiro ele vai tomar o pecado de toda uma nação. Mas agora em João, no capítulo 1, no versículo 29, esse cordeiro ele vai ser oferecido não apenas para a salvação de uma família, de uma pessoa e de uma nação. Ele vai ser oferecido para a salvação do mundo. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então ele vai se oferecer como um cordeiro que vai ser imolado na cruz, e com o seu sangue ele vai lavar e nos purificar de todos os nossos pecados. Esta é a missão de Jesus. O nome de Jesus no hebraico significa Yeshua, Deus salva, Deus salvador. E ele vem nos salvar do quê? Justamente dessa terrível realidade, o pecado. Aos olhos da fé, o pecado é o maior mal e nada pode ter terríveis consequências para o mundo, para a igreja e para o próprio pecador como o pecado. Olha essa frase que eu vou falar para você. O pecado, ele é pior do que o inferno. Nós temos medo do inferno e infelizmente nós não temos medo do pecado, mas o inferno, ele é a consequência daquele que vive em pecado. Por isso nós temos que temer o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos escraviza. O pecado, ele nos cega. O pecado, ele nos enfraquece. O pecado nos leva à morte espiritual. E por isso nós temos que clamar ardentemente pela vinda de um Salvador. E aqui João vai apresentar para nós a boa notícia. Nós temos um Salvador. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o único que perdoa, que liberta,
que cura e que nos livra das garras de Satanás, que nos escraviza por meio do pecado. Hoje você pode experimentar uma salvação em Jesus Cristo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. E Ele quer tocar no seu coração para libertar o seu coração e purificar você de todos os seus pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.